É isso, pessoal. Estamos de volta, né? Que bom a gente poder estar junto, eu compartilhar esse assunto, porque é um assunto bíblico, é um assunto que é a vontade de Deus. A gente estava vendo isso nos vídeos anteriores, né? Nós compreendemos, muitas vezes nós ouvimos isso, as pessoas perguntarem, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. E de uma maneira básica, nós precisamos responder da seguinte forma. A pessoa pergunta para você, não sabe qual é a vontade, você tem que explicar, olha, basicamente já começa assim, a palavra de Deus é a vontade dele para a minha vida. Então o que está escrito na Bíblia, através da boca de Jesus, através de promessas, através de tudo aquilo que Deus estabeleceu para o homem segundo a sua palavra, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então, dentro desse assunto que nós estamos falando, a gente pode dar essa declaração ousada que Deus ele quer te curar, porque faz parte da aliança, fazia parte da aliança, o nosso Deus é um Deus curador, ele é um Deus libertador. Você lembra quando Jesus ele começa o seu ministério? Está escrito que lá em Lucas capítulo 4, ele entra na sinagoga, dão para ele o livro do profeta Isaías e ele começa a dar a declaração a respeito dele mesmo, escrito no capítulo 61. E ele diz aqui, Deus me ungiu para evangelizar aos pobres, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para curar a vista dos cegos e tal. Então, eu sei que isso é um conteúdo no mundo do espírito, mas Jesus, no seu ministério terreno sobre a face da terra, uma vez que ele começa, depois da tentação no deserto, nós começamos a ver Jesus não só ensinando, pregando o evangelho do reino, libertador, né? Porque se você conhece a verdade no teu coração, ela te liberta. E você vê Jesus curando, né? Curando os enfermos. A gente viu passagens falando sobre isso e nós vamos continuar. E eu tenho usado esse texto básico que eu gosto demais. Está escrito em Mateus capítulo 8, no verso 16, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados. E apenas com a palavra, gente, ele expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Tá bom? Quanto mais você lê, eu comentei um pouquinho isso nos vídeos passados e a gente vai seguir. A força da verdade em você está na proporção da sua busca. Está na proporção do seu foco. O quanto você tira todo dia para você focar em algo que Deus está dizendo. Aí você se surpreenderá que o Espírito Santo levantará revelação para você. Ele mesmo vai iluminar essa verdade, mas requer tempo, gente. Então eu sugiro sempre aqui no nosso ministério, quando eu estou sempre pregando, ensinando, fazendo um seminário, a você gastar tempo com um assunto. E gastar tempo é ler a palavra. Lê aquilo que Deus tem a dizer sobre a sua vontade, lê mais uma vez, duas. Então, pastor, o que você me aconselha? Eu te aconselho a entrar numa jornada de ler o livro de Marcos, tá certo? O Evangelho de Marcos, você lê, volta a ler de novo. E pede ao Espírito Santo para te fortalecer a certeza de que Deus ele quer te curar, assim como ele curou outros. Ok? Então você está dando a substância chamada própria palavra para que o Espírito Santo vivifique ela em você e gere uma coisa fundamental, certeza de que Deus ele quer que eu ande com saúde. Está pegando isso, gente? Eu falo isso porque hoje a gente está vivendo um momento muito imediatista, onde as pessoas querem resultados rápidos. E pelo simples fato que tem que ser agora, dessa maneira, não funciona, porque a palavra de Deus é essa vida que precisa ser cultivada e precisa desse momento, né? Então, se você está assistindo os nossos vídeos, você tem enfrentado uma enfermidade difícil, uma enfermidade crônica ou recentemente um diagnóstico, até por esse lado de células malignas, câncer, eu quero te falar que você tem que tirar o foco das coisas de fora, o foco da tua mente em cima daquilo que está sendo dito a respeito da enfermidade, né? Tirar a sua mente do foco de que não tem esperança, né? E tirar também o foco de estar fazendo de tudo, né? E deixando muito pouco tempo para você ler a palavra, para você se alimentar de uma verdade, até mesmo ouvir uma mensagem como você está ouvindo. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Isso tem que ser um hábito.
tem que ser uma continuidade. Você se fortalecerá porque você receberá certeza a respeito, porque está colocando foco. Então eu sugiro isso para você. Pega um livro maravilhoso de cura, temos vários aí, né? Jesus, aquele que cura, maravilhoso. Temos um livro antigo, Expulsai Demônios e Curar Enfermos, até mesmo o T.L. Osborne, né? Era um evangelista do século passado, lá no meio do século passado, um livraço, gente, um livrão. Então, para poder você o quê? Se fortalecer nesse homem interior, né? Como a gente fez uma série recente aí sobre o homem interior, você se fortalecer na certeza. Então, quanto mais você lê, quanto mais você põe o foco na verdade, você recebe dos benefícios da verdade. Vida. Você recebe vida, esperança verdadeira. Então é isso. Então aqui Jesus está falando sobre isso. Então, como eu comentei, Mateus viu e declarou assim, ó, isso é para se cumprir o que o profeta Isaías ele disse. E se encontra lá em Isaías 53, ele mesmo levou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, as nossas dores. Tá legal? Então, vou te falar que nós estamos vivendo num mundo que é incrédulo, né? Nós estamos vivendo numa atmosfera incrédula. Não necessariamente porque a pessoa é contra você, porque você acredita na Bíblia, é porque tudo que acontece ao redor faz com que eu e você, a gente questione a verdade pelo ponto de vista natural. Então, eu vou entrar agora, a partir desse vídeo, e provavelmente no próximo, para falar um pouquinho sobre geradores de incredulidade, ok? Existem geradores de incredulidade que muitas vezes eu e você nem percebemos que eles estão questionando a nossa crença, que eles estão questionando a verdade absoluta, que Jesus é aquele que sara. Pastor, eu não sei se é a vontade de Deus curar a todos. Quando a gente levanta essa dúvida, é porque eu e você já estamos contaminados pelas circunstâncias ao redor e situações ao redor. Porque eu não ficaria com essa dúvida se eu ficasse apenas com o que Deus tem a dizer na sua palavra. Você entende? Quando você põe o foco na verdade, na palavra, você vai se alimentando dessa verdade e essa verdade ela vai dissipando as dúvidas dentro de você e vai gerando certeza. Nós sabemos que em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza. É a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. E não é do ponto de vista circunstancial de fora que eu vou olhar e ver que as coisas estão melhorando. Não. É uma certeza interior de uma promessa, de que Deus cumpre aquilo que Ele fala. A palavra que sai da boca dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual ela foi determinada, está lá em Isaías 55, no verso 11. Então existe isso, a gente convive, eu e você, com geradores de incredulidade o tempo todo. Eu só não posso permitir que a incredulidade ganhe espaço no meu coração. Okay? Nos dias de hoje tem aumentado muito, porque o homem está muito natural, ele está muito na base do raciocínio, ele está muito na base dos cálculos, né? Ele está muito na base da experiência humana. Não, você precisa ter uma experiência divina, rapaz. Você precisa ter uma experiência de ver você ser curado, uma experiência de um milagre em qualquer área da tua vida. Isso só acontece quando eu dou a substância chamada fé. Quando eu libero isso através do alimento da verdade. A própria verdade, ela gera isso no nosso coração. Lembra que aquele homem, nessa passagem que nós lemos, o problema dele não era que ele acreditasse que Deus tinha poder, não. O problema é se Deus queria. E a gente vê isso claramente no próximo verso, que Deus falou, quero, fica limpo. Eu sempre ponho para mim assim, poxa, se Jesus diz, quero, fica limpo, ou fique curado, uma doença que naquela época era incurável, e disse isso para ele não pode dizer não para mim. Porque essa é a expressão da vontade de Deus para o ser humano. Serão todos curados? Não serão, porque a gente vê isso na prática. Mas o problema está do lado de Deus, com uma super soberania que ele separa uns que ele vai curar ou não, ou o problema está no homem, se realmente compreende isso, se tem um posicionamento de fé, se está se alimentando ao ponto de gerar certeza, porque eu posso só estar dizendo que eu acredito. Entre dizer que acredita e estar com o coração cheio de crença, há uma grande diferença. Eu tenho visto na prática, gente.
Essa é a experiência minha de anos na igreja, de ver pessoas que dizem que creem naquilo que Deus tem a dizer, mas a prática prova que não. Tipo, não, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas vive de maneira desesperada. Vive de maneira a ser governada pela ansiedade e preocupação do dia de amanhã. Então, essa prática de viver ansioso e preocupado com o dia de amanhã prova que a pessoa conhece o Salmo 23, acredita no Salmo 23 apenas de cabeça, de concordância, porque está escrito: o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Mas essa verdade, ela não está com uma absoluta certeza no coração ao ponto de promover uma vida de descanso. Não, eu confio em Deus, eu louvo o nome dele, agradeço, porque eu sei que Deus, ele é o Deus provisionador, ele não me deixará na mão. Então, a minha maneira de viver prova se eu acredito ou não. Então, essa distância que eu vejo dentro da igreja do Senhor, ela é grande. Às vezes, ela vai para o domingo, ela fica animada. Mas é algo porque a palavra é isso mesmo, ela injeta ânimo, ela injeta coragem. Beleza, você ali preencheu, deu aquela carga no domingo e tal, louvou, engrandeceu a Deus, mas eu não posso, nem eu nem você, nós deixarmos essa peteca cair. Na segunda-feira eu tenho que continuar me alimentando, eu tenho que continuar preservando a verdade dentro de mim, cuidando dela, para ela não ser tirada do meu coração. E ser tirada do meu coração é deixar entrar a dúvida. As coisas de fora começam a ter um peso maior, né? As dúvidas a respeito de situações que nós vemos começam a bater no nosso coração, questionando se realmente Deus ele quer curar, eu não acredito que é assim não, pastor, porque eu vi fulano de tal, olha aí, tá vendo? Eu estou botando mais crédito naquilo que eu vi do que aquilo que está escrito. Se você quer vencer com Deus, eu quero te falar isso com todo o meu carinho, gente, e respeito, sabe? Eu tenho feito programas, meu Deus, esse nosso canal aí, o nosso blog está lotado, né? Então você pode se alimentar em todas as áreas. Deus tem sido muito generoso, eu entendo a minha chamada, eu fluo nela porque eu amo demais. Olha, se você quer vencer com Deus, você vai ter que aprender a separar isso. Ou você diz assim: eu escolho a palavra, ou eu olho para fora e vejo coisas e começa a me entrar de dúvida. Aí a gente não vai andar. Realmente não vai andar. O que Deus ele disse, o que ele fez, é ponto, acabou, absoluto. O inferno é derrotado quando a pessoa se posiciona com a verdade que crê. Eu tenho visto isso em pessoas que dão testemunhos, eu tenho alguns na minha vida, cada um tem que ter a sua experiência, as experiências são para cada um, mas a gente vai até o final, confiando na verdade, óbvio, né? Você vai caminhando todo dia, o Espírito Santo, ele vai testificando coisas no teu coração. Ele vai te guiando durante a tua jornada de fé, de crença. Mas esse dever precisa ser feito. Então, aqui esse vídeo talvez eu tenha dado essa ênfase, né? Falando mais sobre isso. Então, eu só vou deixar isso aqui para a gente ler. Por vários motivos, ainda há muita incerteza sobre a vontade de Deus em curar, porque você, nessa caminhada de fé, na certeza da cura do teu corpo ou dessa enfermidade, você e eu, nós temos que gastar um tempo diário focando nessa verdade. E se para isso a gente tem que desligar uns hábitos de ficar assistindo outras coisas que não estão nem aí, porque a gente está no mundo de um combate, a gente está num combate. Você está num combate de ver um milagre de Deus na tua vida. O inferno vai ficar bombardeando de fora que não é bem assim, não vai acontecer, porque você aí começa a te jogar a culpa, te começa a jogar em cima de você condenação, começa a falar uma porção de coisa que não é verdadeira, e aí a gente começa a ficar inseguro, com medo. Então tudo isso não pode entrar no nosso coração, pode bater na gente, mas eu não vou permitir ser governado. Você mesmo vai ter que tomar uma decisão. Não, eu tomo a decisão de acreditar no que está escrito. O Espírito Santo me ajuda, me auxilia, me ajuda a botar todos os dias o foco na palavra, estudar algumas passagens, apenas lendo, gente. Estudar é ler e pedir ao Espírito Santo para fortalecer. No teu momento, então, ali que você está com ele, ora, Senhor, fala ao meu coração, fala ao meu coração. Ele falará com a palavra.
Então isso tudo vai te fortalecer para colocar as dúvidas para fora e você não vai ser controlado pelos geradores de incredulidade, de certeza, de incerteza. Tá certo? Então é isso aí. Guardou essa última aí? Por vários motivos. Ainda há muita incerteza sobre a vontade de Deus em curar. Porque esses motivos, eles estão do lado de fora. Não está aqui dentro da palavra. A palavra é bem clara a respeito que Ele é o Senhor. Certamente, olha como está escrito, Isaías 53. Vamos terminar esse vídeo? Pega aí o teu coração para botar para dentro. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, um ato de substituição, e levou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras, ou as suas feridas, no verso 5 de Isaías, nós fomos sarados, não seremos. Então ele fez uma obra onde ele arrancou no mundo do espírito as enfermidades sobre o seu povo aliançado com ele, que o recebeu como Senhor e Salvador e tem uma aliança de sangue com ele. Uau, você não vai testificar isso olhando pelo lado de fora. Você não vai testificar isso olhando as pessoas da igreja. Você só testifica isso porque você decide acreditar com base no que está escrito. E você fica firme. E o teu coração se enche dessa verdade. Você verá a manifestação da saúde no teu corpo. Em nome de Jesus. Legal, pessoal? Então é isso aí. Vamos embora continuar nessa série? Ok, então compartilha aí com os teus amigos esse vídeo, né? Para aqueles que não assistiram os vídeos anteriores, dá uma checadinha lá, né? São só 15 minutos. Aí bota lá para dentro, se alimenta dessa verdade. Eu sei que dentro dessa área, o desejo de Deus é libertar o ser humano, é que o homem, eu e você, andemos com saúde, cara. Saúde é um dom divino, cara. É um presente divino para nós, conquistado pela obra da cruz do Calvário. Compartilhe com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, gente.